Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a fadiga crônica ou fadiga adrenal, que infelizmente as pesquisas demonstram que até 16% da população tem aí um quadro de fadiga grave, mas em torno de 66% da população tem alguma alteração a nível de fadiga, ou seja, existem várias etapas de uma fadiga crônica. É importante que a gente entenda que a fadiga crônica é aquele momento onde o paciente já não tem energia, se sente muito cansado, é aquele paciente que tem pensamentos nebulosos, é aquele paciente que começa a ter problemas para sair de casa, problemas ao acordar, então ele não tem energia para sair da cama, é aquele paciente que começa a ter sintomas de depressão. Mas na verdade, muitas vezes esse paciente é tratado como um paciente depressivo, mas o quadro dele, a causa, na verdade, o diagnóstico desse paciente não seria depressão, seria fadiga adrenal ou fadiga crônica. Primeiro, vamos começar falando sobre a adrenal, né, que é uma glândula localizada acima dos seus rins e que é aí responsável pela produção de diversos hormônios, como hormônios sexuais, testosterona, por exemplo, e hormônios também do estresse, relacionados ao estresse, como cortisol, tá? Essa glândula é responsável pela homeostase de todo o organismo, é aquela glândula responsável pela sua resposta diante de tudo que você vive, de todo o ambiente, tudo que o ambiente pode te proporcionar. Então, estresse físico, estresse emocional, estresse psicológico, tudo isso, quem responde a todas essas alterações, a todo esse quadro é a adrenal, ou seja, é uma glândula aí do nosso sistema endócrino, responsável por muitas funções, e o mau funcionamento dela pode levar quadros de depressão, semelhantes à depressão, a quadros aí de uma fadiga imensa, a quadros de uma insatisfação pessoal, diminuição de uma melhora no trabalho, né? Vamos dizer assim, de rendimento no trabalho. Então, assim, fadiga crônica é algo muito importante. Geralmente os exames vão dar normais, principalmente quando se faz exames séricos de sangue, mas ainda assim o paciente tem, né, a fadiga, ele tem o sintoma, ele tem várias alterações que estão incomodando e estão paralisando a vida dele. Então é muito importante que a gente avalie sobre isso. Quando se fala de estresse, quando um paciente tem um diagnóstico de estresse, quando ele vai ao médico e o médico fala para ele, olha, você está em quadro de estresse, você precisa diminuir o seu ritmo. Esse paciente começa a diminuir o ritmo, esse paciente tende a dormir mais, mas mesmo assim não é sanado o problema. Por quê? Porque o que desencadeou essa fadiga? O que desencadeou esse estresse excessivo? Esse estresse excessivo foi desencadeado por uma pressão social? Esse estresse excessivo foi desencadeado por um problema familiar? Esse estresse excessivo foi desencadeado pelo quê? E aí, quando não se descobre a causa do que levou esse estresse crônico, o paciente aí gera diversas alterações. Como consequência, esse paciente pode ter a longo prazo mudanças metabólicas, desequilíbrio de fluidos, ele pode ter problemas no sistema cardiovascular, diminuição do desejo sexual e muitas outras alterações bioquímicas e celulares. Ou seja, o estresse, seja ele físico, psíquico, emocional, ele vai causar diversas alterações biológicas e eu venho falando isso há bastante tempo aqui para vocês, tá? É importante a gente dizer que os pacientes que têm essa alteração a nível de cortisol, então, por exemplo, eu tô muito estressada, meu cortisol tá muito alto, eu tenho uma redução da resistência à insulina, e isso faz com que eu tenha mais vontade de comer. Então, a tendência desses pacientes que estão em alguma fase de fadiga crônica é se manter por base de café, é se manter por doces, é se manter por frituras. E é muito importante que a gente perceba isso, porque muitas vezes a gente acha que o grande problema do paciente é a má alimentação, o pouco repouso, mas na verdade o que desencadeou essa fadiga crônica, o que levou esse paciente a comer mais, a ter mais vontade de comer doce, a ser compulsivo por doce, a ser compulsivo por café, é um nível de estresse aí
que está desencadeando todas essas alterações biológicas. É muito importante que a gente fique atento a isso. Quando a gente está em um estado de estresse crônico, é importante que a gente saiba que as nossas vitaminas são completamente depledadas, ou seja, nosso corpo requer mais vitaminas para se manter. Então, geralmente é necessário a reposição de vitamina C, é necessário o consumo de sódio. Eu não estou falando de cloreto de sódio. Eu tô falando do sal marinho, eu tô falando, uma boa opção é o sal rosa grosso. Eu gosto muito da água milagrosa, então você pega 2 litros de água, você coloca nesses 2 litros de água uma garrafa de vidro, uma colherzinha de café de sal rosa grosso, uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio e uma colherzinha de café de cloreto de magnésio PA. E você toma ali 500 ml ao dia. Essa aguinha dura até 4 dias na geladeira. Não pode mexer com colher de metal e sim de pau ou plástico. Essa água já vai ajudar o seu sistema, a sua adrenal, a te manter ativo. Então é uma das maneiras. A gente também deveria aí consumir mais vitamina B5, que ela é uma vitamina anti-estresse, ela age diretamente na adrenal. Então o ácido pantotênico, que é a vitamina B5, o sódio, né? O sal rosa, que tem mais de 80 minerais diferentes, que vai ajudar muito o nosso sistema. A vitamina C em alta concentração. Então, você vai ter que mudar a sua alimentação, ou então, se tá um quadro muito grave, procure ajuda. Procure ajuda de um profissional que entenda o que fazer com você, porque é muito importante. É importante que você entenda que numa primeira fase de estresse, o seu cortisol vai levantar, vai se manter em pico, então você vai passar uma fase em estado de estresse crônico. Mas a fadiga, ela chega um momento, quando a gente fala de fadiga grau 4, chega um momento que a sua adrenal não suporta mais produzir hormônio. Então ela tem uma queda drástica e aí o seu cortisol passa a estar muito baixo. Então é isso que a gente tem que analisar, que fase de quadro de fadiga você está, o que fazer para te auxiliar, para você entender quanto mais maior o grau da fadiga crônica, maior chance de mutação gênica, tá? Porque existe aí alterações e polimorfismos relacionados ao aumento do cortisol e diminuição de outros hormônios. Então, assim, o estresse crônico, seja ele físico ou emocional, vai gerar aí grandes problemas e até desencadear doenças como fibromialgia, câncer, sintomas de depressão e muito mais. Então preste atenção, cuide de você. Quando a gente fala de fadiga crônica ou fadiga adrenal, a gente tem que colocar a causa emocional. Eu sempre faço isso aqui com vocês. Eu já falei sobre a causa biológica. A causa emocional seria um estresse intenso, insuportável, onde essa fadiga crônica viria numa fase mais de reparação de todo aquele estresse que você viveu. Mas também tem uma fase onde a fadiga crônica é fase ativa, ou seja, você está vivendo aquele estresse, que é o conflito do caminho errado. Eu tomei, será o caminho errado? Será que a minha decisão está errada? Você fica em dúvida sobre o caminho que você está percorrendo. Então, olha só como todas as doenças, mais uma vez, têm as suas questões biológicas e as suas questões emocionais, e é preciso cuidar disso, porque senão você vai passando de etapa em etapa da fadiga crônica até quando o seu sistema biológico entra em caos e você realmente tem uma doença grave. Então essa é a dica de hoje. Se você gostou, por favor, compartilhe o nosso vídeo, dê um like aqui para nós, indique para outros amigos e se inscreva no nosso canal, porque só através do seu auxílio a gente vai crescer e levar informação sobre saúde de qualidade, mudança de vida e a medicina corpo e mente, a saúde corpo e mente em si, tá bom? Então é isso por hoje, até mais, te espero no próximo vídeo.